Bom, esse vídeo não vamos falar de coisa alegre, nem de coisa empolgante, nem de tutoriais ou conselhos em relação à legislação educacional, nem à sociologia. Vou falar da Elizabeth e da violência na escola, porque é um ponto focal de extrema importância na atualidade. A gente não pode se furtar de discutir isso. Educadores, especialistas, psicólogos, pessoal que trabalha na área da educação, secretarias de Estado de Educação, diretores, gestores, enfim, pesquisadores, a gente tem que fazer uma força-tarefa a fim de que se possa enfrentar o problema, que é um problema estrutural, é um problema grandioso, que tem que ser enfrentado para que a gente possa ter qualidade para além da aprendizagem, mas qualidade mesmo, saúde no que diz respeito ao dia a dia, ao cotidiano educacional das escolas. Elizabeth Tenreiro era professora de biologia, tinha trabalhado 44 anos como técnica de química em uma empresa, foi para a área da educação, formou-se em biologia e começou a lecionar. Aos 71 anos, a professora Beth, como era conhecida, foi esfaqueada nas costas por um estudante. Esse é um caso que choca muito. Hoje, né, dia 5 de abril de 2023, teve mais casos de violência covarde, extremista, de um ódio da extrema-direita, um ódio fascista, um ódio generalizado, que avançou a etapa do discurso de ódio, foi para as vias de fato. Chegou-se também em uma creche, uma escola de crianças, lá em Santa Catarina. Então hoje a gente ficou sabendo de que 4 crianças foram alvo, né, foram fatalmente assassinadas em uma escola em Blumenau, Santa Catarina, que também teve essa triste estatística de violência contra as escolas. Vamos falar sobre isso. A gente não tem como se furtar a psicologia, a sociologia, o direito, os técnicos de Secretaria de Educação, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, enfim, todos têm que fazer uma força-tarefa para enfrentar o problema, entendê-lo e, de pronto, né, ajudar as escolas, porque os professores e os estudantes estão gritando há muito tempo. A gente sabe que está tendo problemas, né, psicossociais, problemas de ordem de saúde mental, problemas de saúde mental abalada dos estudantes, e a gente está tendo muita cobrança para com as escolas e pouca gente empenhada em resolver, em ajudar as escolas. Vamos falar sobre isso neste vídeo. Bom, o jovem autor, né, dessa violência, né, desses assassinatos, esse assassinato em relação à professora, ele tinha um histórico já de violência na autoescola, tinha boletim de ocorrência com ameaças que ele já tinha realizado, desenvolvido. Então a gente tem que estar muito preocupado, o pessoal da área de segurança pública, não deixar as crianças manusear arma. Eu já ouvi, né, em praça, assim, uma guarda municipal falando contra a pessoa, não sei muito bem. Ela falou, não, meu filho de 9 anos eu já ensinei a manusear, para não fazer besteira. Não faça isso. A arma é para ficar na mão do adulto especialista. Então esse momento de disseminação de armas, de 4 anos, do desastroso governo do Bolsonaro, também enfatizou, né. Então é uma característica também desses jovens, né. Homens, brancos, misóginos, têm raivas de homossexuais, raivas de mulheres, têm uma certa fantasia por armas, né? Um desejo, um fetiche por armas. Então assim, a gente tem que estar muito ligado com isso, muito preocupado. Pessoal, um relatório do ano passado, 2022, que trata sobre violência nas escolas, ele vai falar o seguinte, né? Que o extremismo de direita, o extremismo desse ódio é um dos motores, né? É uma das molas de propulsão dessa violência contra as escolas. Esse relatório tem muita coisa de especialistas, tem muita pontos importantes que a gente tem que estudar, refletir e colocar em prática alguns enfrentamentos. Eu vou listar alguns que todo mundo tem que saber. Bom, eu vou deixar o link com o PDF, o link também, para que você possa fazer a leitura, beleza? Bom, o relatório vai falar sobre grupos, né, que utilizam da internet, da Deep Web, do Dark Web, para cooptar, enganar, ludibriar, chamar a atenção, convencer jovens para atitudes de ações violentas, né, de extremo ódio. Bom, lembra o caso de Aracruz, né? 26 de novembro em Aracruz, na cidade do Espírito Santo,
né? Um filho de um policial usou arma de fogo para atirar e sair destilando uma violência, uma brutalidade para com seus colegas na escola. Esse foi o quarto ataque, né, registrado no segundo semestre de 2022. De agosto para cá a gente tem uma escalada muito grande. Tem casos acontecendo na Bahia, em Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Aqui teve o caso do diretor que entrou em vez de fato com um aluno que estava com simulacro de uma arma de fogo. Teve casos de meninas que estavam com faca e brigando. Tem casos na cidade de Campo Grande, tem casos na cidade de Sidrolândia. Teve o caso de Suzano, teve o caso da Bahia, teve o caso no interior de São Paulo. Agora o caso de Santa Catarina. Então assim, essas coisas estão acontecendo demais. É para ficar de olho e é para ficar de orelha em pé. Tem que investigar. Tem que passar à frente, né? Não dá mais só para pesquisadores olharem e fazerem relatórios e laudos técnicos e artigos científicos. As instituições de segurança pública elas têm que também ter o know-how e a partir do que dizem pesquisadores, a partir desses núcleos, né, desses fóruns, né, de ódio, tem que verificar esses alunos que estão com algum comportamento errante, algum comportamento perigoso, porque é possível de verificar isso. Bom, o documento é do relatório do governo de transição, tem um site aqui, Campanha Nacional do Direito à Educação, tem um link, eu vou deixar para vocês aqui, e tem uma discussão muito boa e tem pontos muito importantes. Eu vou listar alguns pontos aqui para a gente ter uma ideia, e realmente para a gente tentar pegar a raiz do problema, do que pesquisadores e as pessoas que mais falam sobre esse tema e dialogam sobre esse tema, se debruçam a pesquisá-lo, pode nos dar algumas sugestões de entendimento e, por que não, enfrentamento. Bom, a gente não tem muito o que falar, a não ser enfrentar o problema e tentar entendê-lo. Porque a gente fica consternado ao primeiro momento, a gente fica muito chateado, muito triste. É uma notícia que deixa a gente abalado. Eu tenho contato com professores e professoras que olham para mim e dizem, olha, eu estou com medo, né? Não quero lecionar mais. Eu tenho receio porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente percebe uma atitude persecutória para com as escolas, uma escalada de desconfiança, uma escalada de negacionismo. Tem um relatório sobre a violência da extrema-direita nas escolas, a gente não tem como se furtar dessa leitura. Então hoje eu vou fazer um apanhado geral sobre alguns temas. A gente tem desde temas sobre bullying, sobre questão de saúde mental. A gente tem autores e pesquisadores, por exemplo, Mira Abramovay, que a gente fez um estudo muito bacana na escola na qual eu trabalhei, sobre bullying e violência nas escolas, violência à escola, violência na escola e violência da escola. Mas a gente percebe algumas coisas, né, algumas especificidades, alguns condicionantes dessa realidade agora. Por exemplo, a gente percebe que dos anos 2000 para cá, de mesmo modo como aconteceu nos Estados Unidos, há um crescente de violência para com a escola, violência contra a escola, violência contra tudo que simboliza a escola. E essa violência ela bate muito com o aumento, né, do uso da internet. Ela bate muito com o aumento, né, de crises, né, por conta da desigualdade. Aumento de problemas de pessoas, de jovens e pais que não estão sabendo lidar com a vida ou estão enfrentando problemas de saúde mental e não há um acolhimento, uma solidariedade, um diálogo, né? A escola é palco do diálogo, a escola é o local suprassumo da reflexão, do diálogo, então, da luta contra o discurso de ódio, né? A multipolaridade, a diversidade, todas as cores, né? Reflexão, estão na escola. Por isso também a gente fica muito desconfiado quando se tira, né, tempo de hora-aula de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, porque são essas áreas das ciências humanas e sociais que podem se contrapor a tudo que vem ligado ao ódio, ao discurso extremista, ao discurso violento, ao discurso fascista, que vai pingar na escola. E aí algumas pessoas elas vêm dizer, a gente tem que ficar muito desconfiado com respostas fáceis, né? Que a arma seria uma saída, que colocar detector de metais sei lá, e cercas muito sofisticadas nas escolas seria uma saída, quando na verdade o problema está na arma. Teve o caso de Suzano, no São Paulo, teve o caso do Espírito Santo, teve o caso da Bahia.
se esse garoto, né, no caso de São Paulo, estivesse não com a arma branca, mas estivesse com a arma de fogo, a capacidade de letalidade seria muito maior. As professoras que, de fato, conseguiram imobilizar o garoto com o mata-leão, não conseguiria se ele tivesse com arma de fogo, porque a possibilidade de você chegar próximo é muito mais difícil, né, nesse caso. Detector de metais nas escolas. Por que é complicado? Porque você vai aumentar a escalada da desconfiança e de possibilidade de conflitos e crises ali, e talvez o alvo que seria a escola ele possa acontecer em outro lugar, uma igreja, um hospital, em um centro comunitário, uma festa. Então a parada não é esse enfrentamento simplista, simplório. A gente tem que tentar entender o problema, ir à raiz do problema, e a escola, centros de pesquisa, institutos de segurança, polícias militares, civis, guardas metropolitanos, o Poder Judiciário, o Ministério Público, tem que fazer uma força-tarefa para enfrentar o problema. É disso que se trata.